A gente vai falar hoje sobre um tema que é ordem do dia, né? Redes sociais, se quiser chamar datismo, inteligência artificial, tudo isso é a bola da vez, a bola da vez. Quer a gente queira ou não. A gente já não tem como escapar de jeito nenhum disso aí. E não é para escapar também, talvez, né? É isso que a gente vai tentar abordar. Como é um tema que tem uma série de polêmicas, de contradições, e eu não quero me meter em confusão, o que é que eu fiz? Eu vou colocar o que está estabelecido como ordem do dia para o tema e pensei o que é que algumas cabeças pensantes, privilegiadas, historiadores, filósofos já falavam sobre o tema ou falam direta ou indiretamente sobre o tema. Mais tarde, lá do meio para o final, a gente faz o que nos interessa também aqui, que é fazer um vínculo disso com a doutrina e com os livros da doutrina espírita. Há uns 20 dias atrás, eu estive aqui, foi Semana Santa, e eu vi sua palestra. E me animou pelo seguinte: essa é uma palestra que eu dou fora de centro espírita, é um tema atual e é um tema que eu trabalho e estudo muito, que é neuroeconomia, economia comportamental, datismo. E a gente vai pisando devagarzinho para ver qual é a atmosfera do lugar. E eu fiquei feliz de ver que você trouxe temas da atualidade, porque em algumas outras casas esses temas não são tão apelativos. Simplesmente você trabalha a doutrina, pega um capítulo, estuda um capítulo, mas eu percebo que aqui as pessoas já evoluíram bastante nesse estudo dos livros básicos, né, do Espiritismo, e aí fica muito mais, eu acho que dinâmico e legal você fazer o link, uma associação de um tema atual com o que está estabelecido nos livros da doutrina, né? Bom, sempre é bom a gente tentar fundamentar o que a gente fala em alguma base. Se puder ser filosófica, melhor. E aí a gente tomou aqui a Gestalt. Se a gente olhar aí rapidamente, o que é que a gente vê aí? Uma árvore, todo mundo consegue ver uma árvore, não é? Mas se olhar com um pouquinho mais de cuidado, do lado esquerdo da árvore tem o quê? E do lado direito, uma leoa, né? Isso é o simbolismo, digamos assim, do... Exatamente. Isso é o simbolismo... Você sabe que o peixe eu não tinha visto? O cara... Olha, para ver tem mais coisas aí, viu? Eu não tinha visto perfeito, não. Tem pássaros aqui também, né? Talvez. Isso aqui pode ser um pássaro, o olho da leoa. Enfim, o que é a Gestalt? O que é a Gestalt? Para que não... É um movimento que atua na teoria da forma. O que é que a gente pode dizer mais? Ajuda as pessoas a entenderem como as mensagens e informações são passadas e assimiladas. E a gente vai falar muito de informação e de mensagem. Posteriormente evoluiu para uma corrente de pensamento filosófico e ela indica que todas as possibilidades já estão contidas no objeto a ser depreendido. Ou seja, tudo que você quiser saber já está na ótica da gestáltica, incluso, existente. No final a gente vai trazer de volta isso para ver se tem algum link. Bom, a gente pegou os conceitos consolidados sobre o tema, a base filosófica e científica que eu falei, e intercalou isso com preceitos da doutrina espírita e posições de sábios. Primeira coisa que tem que se dizer é o seguinte: as redes sociais, como tantos outros avanços da humanidade, não são más em si. Não é ruim, né? A questão preocupante é o mau uso desse fantástico recurso, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Você ter tudo na mão, você ter tudo fácil, você ter tudo direto. O problema é o mau uso, né? O carro, quando chegou, foi uma coisa legal, fantástica, boa. Mas quando você pega o carro, bebe e vai atropelar os outros, você fez mau uso daquela tecnologia, daquele instrumento. Então, toda vez que eu lançar aqui alguma mensagem falando um pouquinho mal,
das redes sociais, lembre dessa primeira planilha. Elas não são mais em si, certo? O problema é o que a gente faz com ela. O que é que a gente tem como realidade já conhecida? Quando se fala em conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que refletir é sobre o seguinte: conhecer não passa apenas pela sua interpretação da questão. Você faz sua interpretação. Porque a sua interpretação pode estar equivocada. Pode ser o que você não acha, ou o que você acha não ser a verdade. Eu tive um professor de filosofia que era grosso, era um cavalo batizado. Quando o aluno, professor, eu acho, você não acha nada porque você não estudou, você não sabe, você não leu. Ninguém depois da segunda aula perguntava, levantava a mão para perguntar nada para ele. Ninguém acha nada aqui, certo? Por que é que eu peguei isso? Porque, indo ao extremo, nós estamos numa fase de todo mundo achar tudo. Mas para achar, tem que ter uma fundamentação, tem que ter um embasamento, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, né? Necessário se faz acessar as pesquisas e teses de real valor, já elaboradas sobre o tema. Eu fiz uma pós-graduação em metodologia da pesquisa científica. Não dá para você trabalhar um artigo científico sem antes você vasculhar tudo que já foi traçado, lido, comentado, escrito sobre o assunto. Não pode. Como é que você vai? Aí você chega e lança uma coisa que alguém já lançou, passa um vexame, né? Então, o primeiro processo é você se assenhorar de que você vasculhou todo o universo de conhecimento sobre o tema, para não inventar a roda. Você diz uma coisa que já foi dita há muito tempo. Se assim não for, você vai ter retrabalho, plágios comprometedores, né? E uma exposição ridícula, se a estrutura do local que vai analisar for uma estrutura séria de gente com conhecimento, lhe acabam lhe trucidam na hora. Eu acho que assim minha tese... meu filho, isso aí já foi feito, isso já foi dito, né? Você está me trazendo aqui uma coisa que é um plágio, que é uma réplica, então corre o risco de passar um vexame. Esse daqui foi uma das grandes cabeças pensantes dos nossos tempos, Humberto Eco. Ele deu um dia que eu acho que ele estava de mau humor também, né? Ele disse: a internet deu um monte de voz, não é? Deu voz a um bando de imbecis. Houve um ministro aí do Supremo que, numa palestra lá em Salvador, usou essa frase e não deu a fonte. Olha aí o erro dele. E é claro, o ministro do Supremo não tem cabedal para dizer o que ele diz. Esse cara fez um documento. O Pedro de Foucault foi ele, como escrever uma tese foi ele. E, para quem não conhece muito, ele conhece o filme que originou do livro dele, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, aquele filme fantástico, decorre do livro dele, né? Como escrever uma tese, Última Hora, que ele escreveu sobre jornalismo. Então, era uma grande cabeça pensante, e numa entrevista chatearam muito ele com esse negócio. Não, porque eu acho, aí ele trucidou quem veio por esse caminho aí. As redes sociais viraram o principal meio de comunicação empresarial, científico, educacional, social e também entre pessoas. São elas que dominam esse cenário hoje em dia. E por que a gente não consegue desligar delas? É impossível, porque tudo está a ela atrelado. Eu vou pedir licença aos mais jovens para falar de coisas que eles nunca ouviram falar, né? Tem coisas aqui que eles jamais pensaram que existia, né? Sistema de telefonia como esse. Tem o WhatsApp hoje em dia. Quem sabe de vocês aí o que é a Barça? Já ouviu falar da Barça? Só os mais velhos sabem. A enciclopédia Barça era um sonho de consumo antigamente dos jovens. Um negócio caro, livro como o quê, que se desatualizava rápido e que os pais compravam para você fazer pesquisa. Um negócio completamente sem sentido hoje, né? O livro de ouro, Hotéis, né? Você pega e entra aí, faz as suas reservas. Locadora era uma coqueluche locadora. Tinha gente disputando a tapa um determinado filme que saía aquela semana. Você chegava, o filme estava alugado.
Tem mais. Tinha que reservar, segurar o filme. Loja de disco. Quantas lojas de disco existiam pela cidade? Mais nenhum. É Netflix, é Spotify, né? Táxi. Você tem Uber hoje em dia, né? Spotify tá aí. Olha para aí, máquina de tirar retrato, meu Deus, não tem, tá tudo no celular, né? A gente ia para o jornal à tarde, chegava, ficava numa fila. Amigo, faça esse anúncio aqui, eu estou vendendo meu carro. E aí o cara anotava, você pagava e imprimia o jornal, né? Não é mentira não, viu? Eu estou falando a verdade. Vocês aí, esse cara é mentiroso, mas era assim. Era assim. A inteligência está se desacoplando da consciência, ou seja, é possível gerar inteligência pela máquina hoje em dia. Com a IA, a inteligência artificial, né, tudo mudou e vai mudar ainda mais, muito mais. Os algoritmos cognitivos estão no controle dos processos de decisões. Por exemplo, o Waze. Aqui talvez use menos, mas Salvador usa direto. Se tiver engarrafado em determinado ponto, ele por conta própria já muda. Eu não pedi para mudar, eu quero ir por aqui. Ele muda, ele já me manda por outro lugar. E às vezes manda para cada lugar cavernoso. Joga você em determinadas bocas complicadas. Já houve gente morta no Rio de Janeiro porque o Waze mandou o cara ir por uma favela daquela e tomou tiro, né? A Amazon, né? Você está lendo o tablet, você não está lendo, ele é que está lendo você. Ele sabe o tempo que você para naquela página, o assunto que mais lhe interessou, o que você voltou e leu novamente, ele aí já começa a mandar coisas, né, do tipo. Então, tá tudo desse jeito. E por outro lado, você também acaba por conviver com um grande vazio. E aí a gente vai falar um pouquinho também de um tema delicado, que é a questão da solidão. Porém, muito necessário, muito necessário. Estar na internet não traz afetividade real. Um like não substitui um abraço, né? O cara diz, likezinho ali. Às vezes dá por comportamento, para amizade, né? Esse cara tá me enchendo com muita mensagem. Ok, vai, sai daí. Esse moço aí, Freud dizia o seguinte: por não suportar a própria companhia, o indivíduo adquire o infeliz hábito de andar sempre em grupo. Cuidado. E agora a gente está andando num grupo que não é real. Que não é real. É virtual. Nas redes sociais, as pessoas estão preocupadas em parecerem especiais. Mostram de forma superficial sua melhor face, mesmo que não verdadeira. Né? Eu conheço muita gente que está postando coisa que é mentira. Você não verá nas postagens negativas, não verá postagem negativa, só é mesmo. Ele bota uma postagem e roubei, e perdi dinheiro. Não. Ele só bota coisa boa. Mas, dá 2 exemplos aqui. O cara já teve uma certa projeção, ele trabalhou na Fórmula 1, nada demais, era um técnico ali, tirava fotografia, não sei o quê, né? Só que quando eu conheci ele, essa boa fase já tinha passado há muito tempo, ele já estava em outro tipo de negócio, mas ele postava as coisas. No trem para Londres, Grande Prêmio da Inglaterra. Não estava mais, estava quebrado, certo? Indo para não sei o quê. Ele replicava na rede social como se ele tivesse ainda com aquela vida, né? Ou seja, é um engodo, ele está se enganando e, no fundo, as pessoas acabam vendo também. Quando as postagens não são sobre si mesmo, são sobre outros, né? Eu tenho até gente que é parente mesmo. Clique, saindo para trabalhar. Clique, chegando no trabalho. Clique, comendo. Clique, comendo não sei o quê. O que interessa isso a você? Que valor tem uma coisa como essa? Nenhum. E ela perde tempo fazendo e você perde tempo vendo, né?
Sócrates dizia o seguinte: mentes fortes discutem ideias, mentes medianas, eventos, mentes fracas, pessoas. É claro que a gente discute de tudo isso, a gente fala sobre os outros, uma fofoquinha vai bem, né? Mas a gente tem que dosar o que fala, não dá para ficar falando sobre os outros o tempo inteiro, nem dá para ficar falando sobre grandes ideias, porque nem sempre somos iluminados desse jeito. Mas policiar o que a gente fala e faz. O forte apelo das pessoas pelo dantesco, trágico, mórbido e até por fofoca, que deve ser policiado. Por quê? Esse cara aí é uma cabeça privilegiada. Muita gente provavelmente já tenha lido o livro dele. Yuval Noah Harari. Ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus. Fantástico os livros dele. Ele defende, e outros também, o seguinte: essa questão do apelo pelo trágico, pelo dantesco, pelo mórbido, tem uma justificativa ancestral, primária, porque quando você estava em comunidades, vamos pensar aí lá atrás, era necessário que as pessoas transmitissem oralmente os problemas. Olha, ali tem queda de barreira, ali tem areia movediça, ali tem ataques de felinos, né? Uma determinada pessoa morreu, uma comunidade foi extinta. Então, essa é uma informação que dependia de uma sobrevivência da comunidade. Não somos mais assim. E riscos existem, mas a gente tem como controlá-los hoje em dia. Ele até, num desses livros dele, ele falava exatamente isso. A fofoca tinha esse lance. Por que a fofoca, em parte, era interessante? Porque ela balizava o que é que não deve ser feito. Ela servia para dizer o que é que estava errado, desde que fosse verdade a fofoca, né? Desde que fosse verdade. Então, há um natural interesse, um natural apelo, uma natural queda da gente dar atenção a isso. O que não é bom, o que não é bom. As postagens muito raramente trazem valores maiores como caráter, humanidade, honestidade, bondade, verdade. Poucas vezes a gente vê, aquele cara achou uma carteira com dinheiro e foi lá e devolveu ao dono. Acontece, mas é pouco. A maioria das vezes, obrigado. A maioria das vezes é o quê? É o trágico. Trocamos o interesse pelas pessoas em si pelo interesse que a pessoa desempenha ou possui. Aí está um grande risco. Como é que você mede as pessoas? Né? Essa é a mídia. Eu chamo de arautos da desgraça. Sempre com sentimento. Essas pessoas, tem dois aí, poderia ser qualquer outro. Diz 10 vezes por dia, foi assassinado, meu sentimento para essa família. Rapaz, quantas vezes você diz meu sentimento durante uma apresentação? E o pior de tudo, veja que risco. Tem uma hora, eles começam, qualquer um, não é só essa rede não, qualquer um começa o jornal, e são os mesmos temas, com crime, com estupro, com morte, com brigas, com corrupção, tudo que faz mal a gente assistir. E começa de manhã cedinho, você liga a televisão e recebe essa carga. Né? E no meio dessa carnificina, eles ainda botam momento fofura. O que é o momento fofura? São as crianças, hashtag partiu escola, fazem um depoimento. Os meninos ficam ali o tempo inteiro esperando para ver se vai sair. Mas para sair, eles consomem uma enormidade de coisas desagradáveis, que são prejudiciais. E aí por que é que liga? Às vezes eu ligo, porque eu quero saber se está o trânsito congestionado, se está chovendo. Então, você precisa de uma informação útil, e essa informação, às vezes, vem a reboque com coisas extremamente desagradáveis e perigosas para as crianças. Várias perguntas mudaram o sentido das respostas. Por exemplo, você pergunta como você está, foi substituído pelo que você faz na vida. Ei, como é que você está? Estou bem, estou em São Paulo agora, trabalhando na empresa não sei o quê. Né? É o natural hoje em dia.
Você não fala mais de você e da sua situação em si. Que, em síntese, trata de o que você conquistou. Se é que realmente conquistou, porque tem muita mentira aí nesse negócio, né? A resposta é sempre a profissão, nunca o que você ama fazer. Seu hobby, suas referências, seus sonhos, sua espiritualidade, as relações com grupos, com amigos comuns. Do mesmo jeito, quem é você? A pergunta é sempre respondida com a profissão. Eu sou médico, eu sou engenheiro. Não, quem é espírita sabe que você não é médico nem engenheiro, você está médico. Você está nessa encarnação como engenheiro. Você está como eletricista, você está como chefe de... Não importa, isso é uma vivência que você está tendo por um período, não é isso? Então você responde como se isso fosse você. Você é um espírito que já teve várias e várias experiências anteriores. As pessoas não têm... você não diz, eu sou um professor, eu sou, não no sentido da profissão, mas minha missão é ensinar. Eu sou um aprendiz, minha missão é aprender. Eu sou um criador, minha missão é inovar, né? É diferente de responder pura e simplesmente pela profissão. As pessoas não têm mais valores por apenas existirem como humanos, e sim pelo que elas fazem em termos profissionais e pelo que elas ganham em função disso. Elas têm valores que estão distorcidos, então. E isso é perigoso. Muito perigoso você não ser reconhecido como humano, ou seus valores humanos. Não só as pessoas, mas tudo depende da sua capacidade de atender ao humano, e não do respeito à sua existência em si. O que hoje não nos atende, amanhã poderá ser vital para a humanidade, né? Então, tem muita coisa ainda que ainda está por descobrir e que a gente vai no futuro pegar. Essa filósofa é legal, a Lúcia Helena Galvão, ela uma vez cunhou isso. Água, se não economizar, não vai faltar. Aí ela fez a seguinte observação: olha, a água só foi valorizada porque estava para faltar. Não precisava chegar a tanto. A água tinha que estar valorizada enquanto elemento importante que compõe a natureza. Ela não vai poder ser valorizada apenas, se não. Não deve faltar e deve ser valorizada independente de ser abundante ou não. Na floresta amazônica tem biodiversidades imensas, nem por isso você vai estourar, você vai estragar. Porque o que não é útil hoje, amanhã pode ser muito útil. Qual é o perigo disso? Todos os movimentos políticos, sociais, violentos, dominadores ou genocidas desumanizaram os opositores. Todos. Como? O avanço para o oeste dos americanos exterminou a maior tribo de lá, que eram os Sios. Quando os trens começaram a passar, de brincadeira, os índios estavam lá e eles atiravam. Pô, acertei! Né? Eram pessoas mais do mal? Não. Eram pessoas que não tinham aquele elemento índio como uma coisa humana. Né? Na época era como se estivesse matando um bicho. Colombo, quem assistiu aquele filme 1492, A Descoberta do Paraíso, eles chegam lá, os índios começam a cooperar, né, para conseguir o que eles queriam, ouro. O sujeito se chateia porque o índio não respondeu, mete-lhe a espada, corta o braço do índio, isso é verdade. Quer dizer, não era batizado, não era humano, podia se fazer qualquer coisa. As missões, tem um filme maravilhoso, As Missões, isso ainda acha por aí na internet, foram uma grande movimentação que teve lá entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai e Argentina. Os jesuítas, o que é que fizeram? Perceberam que iam dizimar os índios, começaram a batizar. Como batizavam, eles já não podiam matar. Mesmo assim, catequizaram, batizaram, fizeram uma obra belíssima. Eles tocavam instrumentos, eles aprendiam latim. Quando os portugueses chegaram, detonaram. O filme mostra um pouco disso aí também. Detonaram todo esse esforço cultural. Essa estátua está na frente de um hospital que tem lá em Salvador, aquele de Nazaré, como é o nome?
Santa Isabel. Essa estátua é do conde Joaquim Pereira Marinho. Foi um dos homens mais ricos que existiu nessa época. Fez obras sociais imensas. A Santa Casa de Misericórdia, a Pupileira, tudo ele botava dinheiro para fazer. Quem era ele? Escravagista. Mas era um homem do bem, ligado à igreja, fazia caridade. E por que era escravocrata? Porque não humanizava o negro, tá certo? Então, desumanizar o que quer que seja é muito arriscado. Os nazistas, né, desumanizaram os judeus, ciganos. O comunismo tirou o homem do centro. O Estado é mais importante. Se o Estado é mais importante, o homem não tem referência, né? Homem versus produtos. Em lugar de sermos vistos como humanos, somos vistos como produtos. E produtos podem ser descartados, certo? Enquanto humano, essa frase não cabe. Humano pode ser descartado? Não, mas enquanto produto, não serve mais, descarta. E esse era tido como um dos maiores filósofos dessa época. Morreu, acho que há 2 anos. Zygmunt Bauman cunhou o termo modernidade líquida. Ele dizia o seguinte: o mundo líquido jamais se imobiliza nem conserva a sua forma por muito tempo. Tudo está sempre em mudança, é verdade, né? E cada vez mais rápido. O pesadelo da informação insuficiente, que é o que a gente viveu na nossa infância, os mais velhos, foi substituído pela enxurrada de informações que ameaça nos afogar. A gente não tem como processar tantos dados. Como filtrar notícias que importam diante de tanto lixo inútil e irrelevante? Ele perguntava. A preocupação com os problemas da vida distancia o homem das preocupações morais. Ele diz uma coisa interessante. Num shopping, vemos mercadorias olhando mercadorias. Quem são as mercadorias? A gente, né? A maior vitrine da mercadoria pessoa são quem? As redes sociais. Onde as pessoas abrem mão da sua privacidade em troca da pseudo-valorização como mercadoria. Ou seja, você se expõe ao máximo na rede social. Numa época, num país violento, né? Já existem vários e vários crimes que foram cometidos porque os caras pegaram na rede social toda a sua rotina. Toda a sua rotina. Não sei se vocês lembram, certa feita, o Fantástico fez uma simulação da seguinte ordem. Montou uma tenda, né? E os caras abordavam, a maioria das vezes mulheres, né? O homem eu acho que está menos propenso a cair isso. Aí disse assim: você quer que... A gente tem um guru ali. Você quer que ele fale da sua vida? Não, aí eu vou. Aí sentava, tinha um cara lá paramentado como guru. E aí o cara chegava, me dê seu nome, tá. Olha, você é uma pessoa sensível, acabou de passar por um momento difícil da sua vida. Houve alguma perda? Houve, né? Houve uma perda na sua família. Culminou também com a separação. Deve ter havido a separação. Houve a separação. A mulher começava a desarmar toda. Quando a mulher já estava completamente rendida, eles abriam a cortina, tinham 3 meninos lá atrás, com o computador, passando para o guru o que ela mesma colocou na rede social. Ela não tinha noção do quanto ela se expôs nessa rede social, né? Então a gente entrega nosso conteúdo de forma muito fácil e perigosa. A régua de medida é dinheiro e poder, traduzida pela forma como você desempenha e o que possui e o que você acumula. Aí a gente já começa a botar alguns conteúdos aí do Livro dos Espíritos, né? A verdadeira propriedade ensina que a única posse real do homem são as virtudes e qualidades da alma, pois bens materiais são temporários e ficam na terra. Você não leva para o caixão nada do que você acumula aqui. Não leva ouro, não leva carro, não leva nada. A verdadeira riqueza é espiritual, conquistada pelo bem e levada após a morte, né? A gente sabe que a gente trabalha e estuda essa doutrina, que pessoas estão em grande sofrimento, no final da vida, se apegam de forma assim exacerbada
aquele restinho de vida que vem, por conta do patrimônio que tem. Eu vou deixar tudo que é meu aqui, vou perder isso tudo. Se você não tivesse tanto, eu só quer saber, deixa eu ir embora mesmo, né? Deixa eu ir embora mesmo. Ou então, quanto você vale nesse mercado? Assim, falhar no desempenho significa equivocadamente falhar como ser humano. Ninguém é obrigado a ser bem-sucedido em tudo ou no top das coisas, mas nem todos buscam esse desempenho. Tem gente que não nasceu para cumprir grandes missões e pode cumprir com postura exemplar outras. Essa pressão gera a sensação de fracassados, que todo mundo quer. Você tem que ter êxito, você tem que construir, você tem que ganhar, você tem que fazer. Perdedores, encostados, preguiçosos e baixa estima. Eles jogam uma peça e um peso do tamanho do bonde. Esse cara diz o seguinte: você sempre está a se comparar com outras pessoas. Corpo, dinheiro, bem, relacionamento, participações sociais, etc. E sempre haverá aqueles que estão acima e lhe deixam para baixo. Por melhor que você seja, você vai olhar para um cara e dizer: esse aqui é melhor do que eu. Como também tem aquele que está mais para baixo, né? Esse daqui não está tão bom como eu. Então essa comparação é inútil. É inútil. As redes sociais potencializam essa comparação ao extremo. A pressão atinge também os bem-sucedidos, quer dizer, não é quem está mal, não. Quem está bem recebe pancada também. Pois a esses não cabem perder o status e a posição que ele está. Tem que manter. Né? Então não para. Como resultado, precisam conquistar mais, trabalhar mais, aparecer mais, até o ridículo. E acreditar que esse é o caminho. Né? Por exemplo, a frase que a gente mais usa é: eu não tenho tempo para mais nada. Como é que não tem tempo para mais nada? Tempo é uma questão de administrar. Administre seu tempo, que você vai ter tempo para tudo. Ou então, chegar ao cúmulo do ridículo de uma coisa como o Big Brother. As pessoas se expõem de forma íntima, né? No negócio assim que eu só tinha visto isso. É claro que isso já está acontecendo há muito tempo, mas a primeira vez que eu vi, tomei um susto, porque eu só tinha visto isso num filme com Jane Fonda, imagine, que trata da crise de 30, onde a pobreza, a miséria nos Estados Unidos era tão grande que eles fizeram um concurso de dança. Não sei se alguém assistiu esse filme. E os casais dançavam até a morte, ou a se exaurirem. E isso era, na época não tinha televisão, era transmitido por rádio. Então as pessoas se expunham desse jeito, né? Urgente necessidade de policiar o seu tempo e como utiliza. Então, qual é a mensagem? Vamos prestar atenção como a gente está utilizando o nosso tempo. Nesse jogo, o que vale não é ficar para trás. E o significado e propósito da maioria da vida são esquecidos. Aí esse, que também é bem conhecido, ele chama atenção para esse aspecto. Qual o seu propósito na vida? Né? Você tem um propósito? Parou para pensar? O que você quer fazer na vida? Né? Ou é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu? Né? Não. Para e diz assim: ó, na vida eu quero primar por determinados valores, determinados conhecimentos, determinados convívios. E esse daí, também, Jung, conhecido, cunhou essa frase: desviar de quem você é significa adoecer. Você leva uma vida que não é a sua vida, para cumprir um rito social que você se sente obrigado a cumprir. Criamos um sistema que nos esgota. A consequência é estresse, ansiedade, depressão e até suicídio de jovens tem aumentado. Essa frase do Dalai é muito legal, né? Ele diz assim: o homem sacrifica a saúde e o tempo para ganhar dinheiro. E depois ele gasta o tempo e o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Aí às vezes já é tarde, né? Dose as coisas no seu tempo e na sua hora. Existir não basta, você deixa de ser uma pessoa para ser um produto, uma função, com comportamentos e falas, vestes, trejeitos iguais e previsíveis.
Você já reparou que as palavras são iguais? Bacana, universalidade, perrengue. Outro dia, no Réveillon aí desse ano, saiu uma matéria sobre o Réveillon em Trancoso. Aí mostra a filmagem. Impressionante. Todos os homens estavam de bermuda branca, camisa de linho branca, todos, parece que se não fosse assim não entrava. E uma espécie de uma sandália, uma sapatilha, tudo igual, porque aquele é o padrão social que tinha que ser cumprido naquele tipo de festa. Seu valor não vem do seu caráter, sua história, sua humanidade, sua criatividade, seu recato. Palavra difícil de ser usada hoje. Vem do seu cargo, seu salário, seu prestígio, mesmo que tenha conquistado por meios espúrios. Político corrupto, cheio de dinheiro, cheio de patrimônio. Como é que conquistou isso? Influenciadores digitais sem poder. Uma boa parte a gente vê todo dia aí são criminosos. Semana passada foram presos 2. Né? Artistas sem talento nenhum. Repórteres vendidos. Né? Cuidado. A identidade deixa de nascer do ser e passa a depender do fazer. E essa passa a ser a régua de julgamento. Por isso se admira tanto o dinheiro e o poder. Né? Se você perguntar às pessoas que estejam menos reflexivas com isso, o que é que você quer na vida? Eu quero dinheiro e fama. Essa fama, entenda-se poder. Quer ser famoso e quer ter dinheiro. Uma coisa está ligada à outra, né? Como se fosse bom ter fama. Nem todo mundo tem perfil, nem capacidade de ser famoso, de aturar a fama. Essa socióloga, ela é escocesa, Arianna Huffman, ela escreveu um livro, A Nova Medida da Felicidade. Ele botou. São 4 itens: bem-estar, sabedoria, encantamento e benemerência. O que ela chamou de bem-estar? Bem-estar envolve a parte física, financeira, você trabalhar, ser bem remunerado por isso, poder comer, poder se alimentar, vestir, proteger. Pá. Sabedoria, não despreze o conhecimento. Né? Isso vai lhe jogar muito mais para cima. Encantamento, né? Ou seja, seja criativo, tenha bom humor, brinque, crie. E benemerência, seja bondoso, né? Uma sobrinha minha, uma vez, estava conversando sobre um namorado, eu usei isso aqui maldosamente. Eu digo, vem cá, você acha que ele pode gerar bem-estar para você? Ele tem sabedoria, é sábio? Ele lhe encanta? Eu vi que ela, né? Ele é bondoso? Ele devia ser alguma dessas coisas, mas encantamento eu vi que ela não tinha, ela não se encantava tanto com ele, não. Tem um ditado lá que a gente usa lá no centro, diz assim, ó, mexeu, doeu, leva para casa que é teu. Não é meu, é seu, tá certo? Olha o que ela diz, não tire fotos da comida, usar o celular na mesa viola a sacralidade da refeição. Despreza a presença do companheiro, você está aqui conversando e o celular toda hora. Meu irmão, você vai falar comigo com o celular. Isso pode ser um ato de exibicionismo num cenário que muitos passam fome. Imagine quem está do outro lado, né? Passando fome. Alguém dizendo que está na Europa e está devendo dinheiro ao outro. Aí essa miserável está me devendo dinheiro e postando que está na Europa, né? Como ficam aqueles que estão além do seu tempo, que não prezam por isso? Van Gogh nunca vendeu um quadro. Morreu na miséria, sustentado pelo irmão, diz que se matou, diz que ou alguém atirou, não se sabe ao certo, parece que se matou. Hoje um quadro dele vale milhões de dólares. Darwin, a mulher fez isso para ele não lançar a teoria da evolução. Você é maluco, não bote isso no papel. Sofreu horrores depois que lançou. Né? Einstein, à frente do seu tempo. E o que a gente mais fala, Cristo. Cristo estava milênios à frente dele. O judeu estava querendo o quê? Um Deus vingativo, guerreiro, para trucidar os inimigos. Aí vem um Deus que diz, dê um tapa, dá outra face. Meu irmão, esse Deus não serve para mim. Né? Que abrace, que acolha. Né? Então,
Estava a tempo acima, a partir de então, mas mesmo assim, a partir de então, o mundo se divide antes e depois de Cristo, né? Mas o que ele pregava para a época, quem matou Jesus foram os próprios judeus. Cuidado, o equilíbrio está em não gerar um contingente de párias. O cara não precisa ser o bambambam do executivo que ganha tudo, nem preguiçoso, mas sim descobrir os valores e os talentos. Os caras podem fazer um itemzinho de arte, e é o que ele faz melhor, é o que encanta todo mundo, e ele vive a vida com isso. Não precisa ir muito além disso, não. Nietzsche dizia, né? Falava sobre o seu daimon. Torna-te quem tu és. Não tente fugir disso, não. Hegel já dizia, a consciência de si só é reconhecida quando se realiza. Ou seja, você só se efetiva no mundo quando você faz. E para fazer bem feito, você tem que acreditar naquilo que você faz. Se você quisesse utilizar essa frase de outro jeito, é o seguinte, o inferno está cheio de gente de boa vontade. É a mesma coisa. Aquele cara, não, eu vou fazer isso, não, mas para o ano eu começo. Para o ano eu vou fazer não sei o quê. Não faz nada. E passa a vida sem fazer nada. Nos esgotamos para obter liberdade financeira, pessoal, mas nos tornamos escravos voluntários do modelo só pela aprovação dos outros. É tão importante os outros na nossa vida? O valor passa a existir não dentro de nós, mas nos olhos dos outros. Mário Quintana dizia, não quero chegar ao fim da vida e perceber que vivi o que não era meu e esqueci de viver o que realmente era importante. Né? Por que eu gostei dessa frase? Porque ele já está bem no fim da vida. E às vezes a gente só descobre isso muito tarde. Muito tarde. Olha, essa frase também eu achei super legal. Tyler Durden. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos ou não se importam com a gente. Gasta uma grana para comprar uma grife, não sei o quê, um carro, não sei o quê, se pimpina todo. O cara que está ali, olha, não está nem aí para você. Ah, comprou, legal o seu carro, né? Sêneca dizia o seguinte, viver em função de aplausos é uma forma de escravidão interior. Quem depende da opinião alheia nunca é livre. Você não controla. Né? O cara está de mau humor, fala mal de você. A sociedade anterior era disciplinadora, castradora e gerava rebeldia e revolta. Digamos que foi a minha. Né? Você não pode. A atual foi para o outro extremo de forma exagerada. É condescendente, permissiva e motivadora. Você pode tudo. Qual foi o slogan de Barack Obama? Yes, we can. Só que isso não é verdade. Não acredite. Não acredite. Você não pode tudo. Pode poder muito, mas tudo você não pode. E cria-se fracassados, doentes, etc. e tal. Quando não se pode fazer tudo o que se quer, deve-se fazer tudo o que se pode. Pelo menos isso. Eu posso fazer isso? Posso. Vou fazer e vou fazer bem feito. O potencial ilimitado é uma armadilha, vende um sonho, uma quimera. A exploração é estimulada pelo sistema, mas imposta por você mesmo. Você começa a se cobrar de coisas que você sabe que não tem capacidade de fazer. Não se cresce infinitamente no mundo finito. Serve para a gente também. A gente não tem capacidade de crescer tudo. O perdedor é excluído. A palavra da vez é o quê? Lacrado, né? Não pelo que ele é, mas pelo que ele disse em desacordo com o modelo, o que ele não conquistou. Muita gente diz, esse deu errado na vida. Deu errado nos olhos dos outros. Né? Para ele, talvez, ele esteja muito bom. Esse modelo gera o narcisismo não clínico, o narcisismo cotidiano. Inflação de ego, obsessão pela imagem, vaidade extremada, uso desmedido de marcas fúteis. Quanto tempo... Isso nunca existia na minha época. Quanto tempo os homens passam diante do espelho hoje em dia, no salão de beleza, né? Eu fico olhando assim, claro que você tem que se cuidar, se está bem apresentado, está limpo, tudo isso é obrigatório, né?
mas às vezes isso é feito de forma exagerada, né? Narcisismo é validação através de quem você tira fotos. Ixi, eu sou o cara, dá-lhe uma carreira. Posso tirar uma foto com você? Tá, beleza, pode tirar. Necessidade de ser amparado e visto e aparecer. Sua vida é uma vitrine. E uma vitrine não vale nada se não ocorrer, se não tiver observadores. Você perde sua capacidade de se isolar, né? Ou seja, não estou dizendo que ninguém parta para ser um ermitão, enfim, um sujeito solto. Mas a solidão é necessária. O convívio conosco mesmo, né? Não dá para você viver pautado nos outros. Aí Fernando pensa, liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nascestes escravo. Esse também, que não é flor que se cheira, né? Quem não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando se está só, é que se está livre. Você quer ver uma coisa? Você está em casa sozinho. Você é casado, casada, tem filhos, não sei o quê. Você está sozinho. Se a mulher ou o homem entra, você se ajeita. Você já não fica daquela forma que você estava. Por algum motivo. Quando você está só, é uma coisa. Quando você está com outras pessoas, tem a persona, né? E Voltaire, isso aí tem a ver com o espiritismo, né? Nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos, né? Você nasce só e vai desencarnar só, mesmo que amparado de familiares, que ótimo que seja assim, né? Você se vende o tempo todo. Atenção é uma moeda, mesmo que de forma frívola, né? Vou andar mais rapidinho aqui. Mário Vargas Llosa batia com força sobre o que era frivolidade, né? Ele dizia isso aí de frivolidade. Leviano, vulgar, vulnerável, blá, blá, blá. Adiantar que o tempo está andando. Resulta no egocentrismo, sensação extrema de impotência. Vou pular aqui. A mídia contribui para isso. Olha o que esse cara dizia sobre a mídia. A mídia não informa a verdade, atua como instrumento de propaganda, moldando a opinião pública para servir os interesses das elites econômicas e políticas. Eu estava, de propósito, eu peguei hoje. Como eu sabia que vinha para cá, liguei o Jornal da Manhã. Eu liguei, já devia ser mais... Enfim, já estava do meio para o fim. Eu peguei, do horário que eu peguei até que acabou, eu peguei 12 notícias de tragédia e 4 notícias úteis, né? Foi trânsito, foi o tempo, não sei o quê. O resto foi policial, 2 que foram mortos, a delegada de Eunápolis, só tinha tragédia, só tinha tragédia. E outra, quanto tempo que consome da gente? Qualquer que seja o repórter, ocorreu um crime, o sujeito fez um feminicídio, lá em, sei lá, Barreiras. Estamos agora com o repórter fulaninho de tal. Fulano, o que é que você tem de informação? Agora eu tenho que informar que houve um crime. O cara fez o feminicídio. Ué, o que é que ele disse de novo? Nada. Enrola sobre esse mesmo tema e devolve para o estúdio, prendendo a gente com o desnecessário. A falsocultura não pune nem critica, pelo contrário, aplaude. Assim, o exibido, o arrogante, o frívolo, o ignorante, pobre de valor são aceitos. Influenciadores digitais despreparados, rifas, suspeitas, bandidos e criminosos comandando algumas coisas. A pessoas de valores humanos maiores perdem espaço. Nesse modelo, laços baseados em interesses, conveniências, tornam-se beneficentes. Aí tem essa frase aí de Sócrates. Quer saber quem é sua mulher? Separe. Quer saber quem é seu filho? Envelheça. Quer saber quem é seu irmão? Partilhe uma herança. É aí que o pau come às vezes, né? Conquistas não são negativas. O problema é ver poder e dinheiro como única forma socialmente validada de existir. Pois a vida é também feita de perdas, fracassos, erros, pausas e dias comuns. Ademais, sucesso não depende só de você, depende de oportunidade, sorte, privilégio, etc. e tal.
Então, seus valores devem estar mais fundados em princípios humanistas, como caráter, consciência, autenticidade, paz, verdade, bondade, espiritualidade, né? Aí o Eric Fromm diz o seguinte: se eu sou o que eu tenho e perco o que eu tenho, quem sou eu então? Nada. É isso? E Jung, mais uma vez, não lamento as pessoas que perdi com o tempo, mas lamento o tempo que perdi com certas pessoas, porque as pessoas não me pertenciam, mas os anos, sim. Vamos pegar aqui rapidinho o que o Livro dos Espíritos diz. Vaidade e preocupação com a aparência são abordadas como facetas do orgulho e do egoísmo, sendo considerados obstáculos significativos para a evolução moral e a felicidade real do espírito. O egoísmo é a verdade. Nessas questões, os espíritos indicam que o egoísmo, do qual a vaidade é filha, é a raiz de todos os males da humanidade. É a valorização excessiva de si mesmo que impede a caridade e a justiça. Vaidade e mediunidade. Kardec alerta que a vaidade é um dos principais perigos para os médios. A busca por aparecer, a pretensão de superioridade ou a necessidade de elogios atrai espíritos enganadores e impede a comunicação com espíritos superiores. Nesse ponto, vale a pena a gente pensar uma coisinha que vale a pena a gente registrar, que são os protocolos que a doutrina espírita recomenda. Como, por exemplo, você está atento à sua possibilidade de perceber o extramaterial. Como você perceber sua capacidade de desenvolver sua mediunidade, né? E tentar se proteger também, né? Uma das formas de se proteger é você reivindicar todas as recomendações ou colocar em prática as recomendações que o Livro dos Espíritos manda. Por exemplo, concentre um momento na sua casa com seus familiares para serenizar, deixar de fazer o dia a dia, de discutir os pontos comuns, os problemas comuns. Isso pode ser feito, às vezes, com o Evangelho do Lar, porque é uma hora onde você sereniza, concentra, faz uma leitura positiva, próspera, e com isso você acaba serenizando seu espírito, criando um link com a espiritualidade maior. Então são coisas que talvez valesse a pena a gente insistir em fazer. A aparência engana. A espiritualidade ensina que a vaidade faz o homem dar importância desmedida ao que brilha e encanta os olhos, desprezando o verdadeiro mérito que muitas vezes se encontra na obscuridade, invisível aos olhos materiais. Aparência física e moral. A questão da aparência física é tratada, mas a doutrina enfatiza que o espírito é quem ama e se desenvolve, não o corpo. Apegar-se à aparência física é um sinal de inferioridade, pois quanto mais se aferra aos bens e imagens desse mundo, menos o homem compreende seu destino espiritual. Felicidade real e felicidade falsa. Acredita-se erroneamente que a felicidade está na admiração dos outros. O espírito vaidoso se complica ao tentar brilhar, caindo frequentemente no ridículo e carregando um peso desnecessário. Tudo está nos livros de Kardec. A verdadeira honra, segundo a espiritualidade, não está na aparência ou no status social, mas na simplicidade, na humildade e no cumprimento da vontade divina, não nas convenções sociais e nos pontos de honra, baseados no orgulho. Resumo: os grandes sábios e os ensinamentos de Kardec são, de certa forma, na minha forma de ver, convergentes, né? Você vê que o Livro do Espírito já vinha colocando isso antes dessa realidade virtual, toda ela já existia, como se já soubesse que isso iria acontecer. Daí porque a Gestalt, ou seja, já estava tudo lá, faltava a gente olhar com cuidado e descobrir, tá bom? Obrigado a vocês.